São 4, 5, 6 aranhas costurando juntas. Olha, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aranhinhas. Cara, o mundo é fantástico demais, mano. Mas eu vou mostrar pra vocês que não é piada não, tá? Vocês verem a coloração do negócio. Não é lenda não. Guaraná Jesus chegou em São Paulo. Ó. Coloração boa, saudável, natural. Você encontra na natureza um negócio desse. Ela tem gosto disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso, os caras colocaram água com gás e jogaram isso aqui, ó, dentro, aqui assim, ó. E aí criou-se o Guaraná Jesus. É isso aí, é água com gás, um Trident de Tutti Frutti. Mas tá aí, pra quem achava que era lenda, não. Chegou aqui em São Paulo. Eu vou ir tomando ao longo do tempo aqui. É linda, né? Coloração bonita. Bom, e com o Guaraná Jesus nas mãos, eu vou falar hoje de um cara que eu admiro muito. Deixa eu dar um último gole aqui. Daqueles pensadores, ele é mais ou menos que nem o Teilhard de Chardin, que pra quem não viu, o episódio 7 do canal, eu falo sobre um cara chamado Teilhard de Chardin, francês, pensador, filósofo, teólogo, que pensou muito fora da caixa, tá? Ele não era uma mente aberta apenas, era uma mente muito aberta e muito à frente do seu tempo. Pois bem, quem não assistiu, assiste lá que tá bem legal o vídeo e dá pra você entender um pouquinho melhor quem foi Teilhard de Chardin. E o Alan Watts seria, vamos dizer assim, uma nova versão de Teilhard de Chardin. Ele é também um grande pensador, ele é teólogo, filósofo e ele também é orador. Era um excelente orador e influenciou muita gente. Bom, Alan Watts, ou mais corretamente Alan Wilson Watts, nasceu na Inglaterra em 1915 e morreu se eu não me engano, 1973. Nasceu na Inglaterra, morreu nos Estados Unidos. O Alan foi um menino que nasceu classe média na Inglaterra, no interior, próximo de Londres, tá? No interior da Inglaterra, com uma família extremamente religiosa, principalmente a mãe dele, que era missionária. Com o tempo eles foram para a Inglaterra, lá ele começou a ter, vamos dizer assim, uma vivência muito maior. Com o tempo, né, ele se engajou muito em estudos religiosos, principalmente. Certo dia a mãe dele viajou para a China para fazer um trabalho, né, um trabalho religioso lá na China. E quando sua mãe voltou de viagem da China, ela trouxe para eles alguns quadros, algumas pinturas da China. Tá? China e Japão, ela viajou para os dois países.
E foi aí que Alan acendeu a luzinha, né, na cabeça do moleque. Segundo as próprias palavras de Alan Watts, ele dizia que as pinturas japonesas, chinesas eram fantásticas ao ponto de conseguir demonstrar fluidez, coisa que a arte europeia, segundo ele, estava longe de conseguir se expressar dessa maneira. E ele se encantou com isso, né? Ele conseguia ver fluidez nas pinturas japonesas e chinesas, e ele ficou profundamente pensativo e marcou muito a infância de Alan Watts, essas pinturas chinesas, japonesas. Então ele começou a se interessar um pouco por esse mundo do Oriente, que até então, para um moleque que nasceu em 1915, a China, Japão, era visto como praticamente um outro planeta, não era nem desse planeta aqui, era uma aventura ir para a China naquela época. Deixa eu só ver aqui. Bom, e aí em 1938, é isso? Em 1938 se muda para Nova York e lá ele tem o seu primeiro treinamento budista. E ele viu que lá em Nova York tinha a possibilidade de estudar e treinar um pouco o budismo, que era uma coisa que sempre o fascinou. Só que foi em 1950 que ele se muda para a Califórnia e é lá que começa a brincadeira de verdade. Ele começa a ter experiências que ele nunca na vida teve. Foi lá que ele conheceu o LSD e foi lá também que ele conheceu o peyote. Ele começou a ter contato com religiões não ocidentais. Trabalhou em templos budistas lá na Califórnia, teve contato com xamanismo também. Foi lá que ele começou a experimentar diversos tipos de meditação. Então ele começou lá a ter uma experiência tanto religiosa como espiritual e social também. Na Califórnia, com todas as experiências que Alan Watts teve durante sua vida, toda a sua bagagem e conhecimento, que ele começou a trazer muita informação das religiões orientais, principalmente o budismo e o taoísmo, para o Ocidente. É um dos nomes mais respeitados quando se fala sobre as religiões do Oriente no Ocidente, tá? Ele trouxe muita coisa de lá e ele ocidentalizou muita coisa. Foi necessário uma ocidentalização porque muitos dos conceitos do taoísmo são extremamente abstratas para a mente ocidental. Alan Watts, até o final da sua vida, foi budista zen. Ele escreveu, se eu não me engano, foram 50 livros. Ele escrevia muitos livros, mas ele teve um best-seller que chama The Way of Zen, que inclusive é um dos livros budistas mais vendidos no planeta, escrito por um ocidental. Ele realmente contribuiu muito para a disseminação da informação dessas religiões da espiritualidade oriental. E é por essas questões que eu acho muito interessante. Ele tem uma visão muito diferente dos preceitos ocidentais. When people discovered how big the universe was, and that we live on a little planet in a solar system on the edge of a galaxy, which is a minor galaxy, everybody thought, we're really unimportant after all. God isn't there and doesn't love us, and nature doesn't give a damn. And we put ourselves down, you see. But actually, it's this little funny microbe, tiny thing, crawling on this little planet, that's way out somewhere, who has the ingenuity, by nature of this magnificent organic structure, to evoke the whole universe out of what would otherwise be mere quanta. See, the source of all light is in the eye. If there were no eyes in this world, the sun would not be light. You evoke light out of the universe. Ele se dedicou a fazer seminários e palestras em universidades, e isso em âmbito quase todo os Estados Unidos e na Europa, falando sobre questões entre os conflitos espirituais e a nossa sociedade, sobre os nossos dogmas morais, as leis, justiça, política, e como tudo isso se encaixava nas questões espirituais. Isso foi uma coisa. E a outra questão é que, bem já no finalzinho da vida dele, também se dedicou a estudar um pouco uma questão que intrigava muito ele, que era de repetição de padrões. Alan Watts, ao longo de sua vida, começou a perceber que o ser humano, ele é apenas um mero repetidor de padrões. Tanto na nossa vida social, política, econômica, e isso hoje é facilmente observável, tá? Por conta da quantidade de informação que a gente tem na internet disponível. E a gente começa a perceber facilmente como realmente somos repetidores de padrões, que ele começou a identificar corriqueiramente em sua vida e nos padrões sociais que ele observava. In the same way, you, by virtue of having a soft skin, evoke hardness out of wood. Wood is only hard in relation to a soft skin.
It's your eardrum that evokes noise out of the air. You, by being this organism, call into being the whole universe of light and color and hardness and heaviness and everything. You see? But you see, this little ingenious organism is not merely some stranger in this. This little organism on this little planet is what the whole show is growing there, and so realizing its own presence. Some people will use a symbolism of the relationship of God to the universe, wherein God is, say, brilliant light, only somehow veiled, hiding underneath all these forms that you see as you look around you. So far, so good. No YouTube está sendo disponibilizado seminários de Alan Watts, com vídeos interativos, são as gravações em áudio apenas, mas aí as pessoas estão fazendo vídeos mostrando imagem, e isso é muito legal, porque são informações de um grande pensador que está sendo popularizado, tá, para o mundo inteiro hoje em dia pelo YouTube. E quem for atrás das informações de Alan Watts vai perceber que ele era um cara extremamente singular. Ele, como filósofo contemporâneo, ele divagou muito sobre temas que são pertinentes para a nossa sociedade. Alan Watts priorizou o nosso dia a dia. E isso faz com que a pessoa que leia Alan Watts, comece a ler Alan Watts, se sintam muito à vontade. Muitos dos temas que ele elabora é dedicada a temas sociais, conflitos sociais, doenças sociais, e todas essas problemáticas que nós estamos vivendo ainda hoje, como a violência extrema, como o extremismo desses mundos binários, que eu inclusive falei sobre um vídeo sobre isso, segregação de pensamento, sobre essa onda de caixa fechada, de mente fechada, enfim, sobre vários temas que estão em pleno 2016 no nosso dia a dia, tá? E é muito interessante porque Alan Watts ele sempre bate em várias teclas muito significativas, como por exemplo o medo. Identifica no medo uma das principais razões de bloqueio, muitas ações positivas do ser humano. O medo é a arma mais fácil para a doutrinação do ser humano. E Alan Watts deixa isso muito claro. E os seus ensaios, que estão já em peso no YouTube, são imperdíveis. But the truth is funnier than that. It is that you are looking right at the brilliant light now. That the experience you are having, which you call ordinary everyday consciousness, pretending you're not it, that experience is exactly the same thing as it. There's no difference at all. And when you find that out, you laugh yourself silly. That's the great discovery. What you are basically, deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. Reality itself is gorgeous. It is the plenum, the fullness of total joy. Wow-wee. This is the real secret of life. To be completely engaged with what you're doing in the here and now. And instead of calling it work, realize that this is play. Para Alan Watts, prazer implica em dor, assim como felicidade implica em miséria. Para a gente entender o que é prazer, a gente precisa conhecer a dor. Se a gente não conhecesse a dor, a gente não saberia o que é ter prazer. Que se não existisse a dor, teríamos apenas prazer neste mundo, consequentemente esse prazer não existiria, porque na verdade ela se tornaria uma constante em nossas vidas, tá? Então o prazer realmente precisa ser um evento único na nossa vida que nos cause o bem, tá? Pra gente sentir esse prazer. Quando nós temos mais acesso ao prazer, também aumenta o nosso medo da dor de perder esse prazer. Querer mais prazer só demonstra o quanto temos a falta desse prazer. Para o taoísmo, para sair deste ciclo, há a necessidade de não desejar ficar apegado às coisas, para não forçar suas ações. Já que nada externo vai te levar ao nirvana, desejar o nirvana é justamente nunca alcançar este nirvana. Segundo ele, por exemplo, querer se desfazer do ego utilizando-se do ego não funciona para nada. Pessoas que saem por aí cantarolando que a gente precisa desprender do ego.
mas se utiliza da racionalidade e do próprio ego para passar essa informação, para ele não tinha sentido algum. William Wallace. Alan Watts conheceu Carl Jung, foi amigo de Robert Wilson, um grande escritor americano, tá? Que inclusive alegou uma vez a passagem de Alan Watts em sua vida foi uma luz que o universo lhe enviou para esclarecimento. Tamanha a importância desse pensador até mesmo para as celebridades da época. Bom, a gente tem a jabuticaba aqui. E a gente tem uma iguaria aqui. Isso aqui é o que o Alex Atala tá usando na comida. Torradinho, farofa. A gente tá em época de tanajuras. É sério, pessoal. Estão torrando tanajura aqui. Tá gostosa, Marlene? Essa que você comeu crua?